Olá, amigos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live. Sempre estamos aqui todas as quintas-feiras, no mesmo horário, trazendo convidados com assuntos especiais, né? Hoje falaremos sobre agroglifos, um assunto muito interessante, principalmente porque tem casos aqui no Brasil, então é um assunto muito interessante. E quero pedir para vocês que colaborem com a gente no sentido de compartilhar, né, os nossos vídeos, curtir, fazer comentários, que isso também movimenta um pouco. E lembrando também que nós estamos com o canal de membros, né? Já estamos com a comunidade e já criamos uma programação para vocês poderem estar mais perto da gente, conversar com a gente, participar, né? Ter uma proximidade maior com todos vocês. Então, logo nós estaremos lançando datas e horários da nossa programação do canal de membros, tá bom? Vou apresentar então hoje a nossa equipe. Quero convidar aqui nossa amiga Felipa. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos descobrir este enigma. O Emanuel e Mariel vão-nos revelar algo que é preciso ser colocado para a informação de todos nós. Vamos despertar este momento, desfrutar o máximo que conseguirmos. Nossa amiga Valéria. Tem som. Seu som está fechado, amiga. Aí. Justo no Tchê. Boa noite, Tchê. Nós estamos aqui com o sul do Brasil sendo muito bem representado. Novamente, nós temos o casal Emanuel e Mariel, que são do Paraná e que vão falar muito a respeito dos agroglifos que aconteceram recentemente no Paraná, os que estão em Santa Catarina. Então, eles vão estar dando o depoimento deles, a opinião deles, o estudo, as pesquisas que eles fizeram, fazem ainda, a respeito do que são esses agroglifos. Eles foram em loco estudar os agroglifos, eles foram lá, têm uma equipe, eles trabalham muito, estudam bastante, vão atrás e vão trazer essa informação generosamente para nós, né? Portanto, como já vieram aqui no nosso canal, novamente, e dou as boas-vindas por vocês estarem aqui na casa do IGM conosco. Sejam bem-vindos, Emanuel e Mariel. Gratidão, boa noite. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito felizes poder compartilhar um pouquinho das nossas experiências, dos contatos, né, e desses agroglifos, né, que são sempre um grande enigma. Gratidão, né, pelo convite de vocês para estar aqui no IGM novamente. É sempre um prazer. Gratidão. E é um tema realmente ligado à fenomenologia transcendente, vamos dizer assim, para não ser só ufológica, e que é muito importante, realmente é algo que, de certa forma, está conectado com tudo que nós fazemos. Nós aqui da Academia das Projeções trabalhamos justamente com isso, nossos pilares são ligados justamente ao entendimento de toda essa fenomenologia que acontece e que envolve também, né, o contato extraterrestre, seres de outros planos, de outros mundos, inclusive físicos ou sutis, e tudo que acontece aqui no nosso meio tridimensional e que nós podemos verificar, observar e aferir cientificamente, inclusive. Né? Nós já estudamos muitas áreas, e uma das áreas que a gente acabou tendo que estudar, porque estava ligada diretamente ao nosso trabalho, é a questão dos agroglifos. E é isso que a gente quer trazer um pouco, a construção disso, do porquê disso tudo, dentro do trabalho que a gente realiza. É tão interessante, né? É algo que todo mundo pergunta. Eu lembro, a primeira vez que eu vi foi em 1997, quando trouxeram os círculos ingleses, e aquilo, nossa, foi uma coisa assim, o que é isso, né? Como? E continua até hoje, e continuam sem saber o que é. A gente percebe que é uma capacidade, uma inteligência muito grande, né? Não sabemos se são humanos que conseguem projetar isso ou não humanos, mas enfim, o que a gente percebe é que são símbolos que representam coisas muito, muito boas, né? Não é nenhum símbolo que possa
possa trazer um pesar, algo pejorativo. Não, são sempre muito, muito fortes simbologia que nos elevam, né? Que alguns de nós conseguem entender que símbolos são aqueles, se reconhecem naqueles símbolos, outros não, outros se aprofundam e descobrem muitas coisas. E vocês aí no Sul, exatamente nos locais, eu gostaria de visitar um local como esse, né? Gostaria muito. E vocês já visitaram, estão aí, pisaram lá dentro. Como é que é tudo isso? Expliquem para nós. Como é que foi essa experiência de vocês? E depois o estudo, a análise. Veja bem, é uma história bastante interessante, porque além da gente já trabalhar com o tema e entender um tanto sobre geometria sagrada, sobre mandalas e a importância disso na ativação da consciência e no despertar do ser humano para fenômenos transcendentes ligados a ele mesmo, os agroglifos sempre foram atrativos, e não é porque eu sou agrônomo, né? É porque existe um porquê aí deles existirem. É verdade. E lógico, entra esse meu lado de engenheiro agrônomo que você fica assim, meu Deus, que negócio tentador, que interessante, né? E aí, lógico, por mais que a gente já estudava isso, conhecia pessoas que estiveram investigando isso na Europa e tal, numa determinada ocasião, aqui, quando eu estava escrevendo um livro chamado Aliança dos Exilados, esse livro aqui, que inclusive já teve até um tempo atrás, esteve ali no top lá da Amazon, o que um dos seres que estava passando, que mentorou, de certa forma, todo o entendimento da história da humanidade que eu narro nesse livro, ele passou uma informação muito, puxa vida, que eu fiquei assim, meu Deus, que coisa, será que é isso mesmo, né? Ficou com dúvidas. Eu fiquei com dúvidas, falei, nossa, mas daí dos 4 projetos virou um só, e a Terra, não sei o que lá e tal. Eu fiquei com aquele troço na minha cabeça. E isso estava vindo como blocos intuitivos, e eu pedi para ele, porque é um ser que eu já conheço pessoalmente, mas o nosso diálogo estava sendo telepático. Como é o nome, Manuel? Como é o nome dele? Antarel. É um ser de Alfa Centauro, né? Ele é um apuniano, que a gente já tem contato há muitos anos, e ele é um mentor muito importante aqui da Academia das Projeções. Para que, inclusive numa live agora há pouco, nós estávamos mostrando, acho que dá para... Se der para compartilhar, será que aparece lá? Pode passar, passa aqui para mim, eu passo para a Govinda. Já passei ali, então. Aqui, esse ser do lado esquerdo é o Antarel. Do lado direito nós temos a Ivica. Os dois, de certa forma, trabalham juntos, né? Muitas vezes o Antarel vem sozinho, mas muitas vezes vem a Ivica junto. E é um ser que a gente já tem contato há um bom tempo. E ele tem essa aparência de russo, de ucraniano, de polonês mesmo. Né? Ele tem esse estilo. Só que ele tem aí quase 3 metros de altura, ele tem 2,80 metros, lá vai pedrada. A mão dele, quando coloca no meu ombro, os dedos vêm aqui, mais ou menos. Então a sensação é meio estranha com um ser grande desse. E ele que estava inspirando todo esse trabalho nosso aí, em cima desse livro Aliança dos Exilados. Acho que dá para tirar já o Antarel, né? Já deu o pessoal entender que tipo de ser, que biotipo, que característica biológica tem o corpo que ele manifesta, né? Esse biotipo que aparece para vocês, na época, muitos anos atrás, eu não tinha entendimento, foi o que apareceu também para mim, exatamente igual, exatamente assim. E de uniforme, e essa aparência, 3 metros de altura também, são muito assim. E é bom que quando a gente vê que outras pessoas também encontraram os mesmos seres, isso, né? Mas esse ser, ele aparece assim, a mão, quando você falou da mão, é enorme mesmo, é grande, pega o rosto inteiro, assim. A sensação é muito estranha, né? É gigantão, mas proporcional, né? Inclusive esse desenho, aproveitando para ver como que não, você, não é, a gente sempre tem aquela ideia, coisa da minha cabeça, imaginação, eu estou, né, fantasiando. E esse desenho, inclusive, né, tanto do Antarel como o da Ivica, que acabamos de mostrar, foi uma aluna nossa aqui da academia que, quando começou,
ela tinha essas mesmas questões de não acreditar em nada que vinha na tela mental dela. E ela achava que era tudo ilusão, fantasia. Então, ela estava bloqueando esses contatos. Até que, óbvio, ela foi limpando todas essas crenças, foi, de fato, né, se abrindo para essa possibilidade mais sutil. E logo ela começou a desenhar as imagens dos contatos que ela tinha. E nesses desenhos, ela perguntou se era Antarel, e era, é Antarel mesmo, a aparência dela. E com o tempo ela foi se especializando e ela começou a trabalhar com as inteligências artificiais, fazendo esses desenhos ainda mais reais, né? Muito, muito similares àqueles que aparecem na tua tela mental ou na tua, né, na tua projeção mental, ou mesmo na tua experiência física. Mariel, quando eu vi, foi experiência física. Olha, sim, sim. Foi experiência física. Estava com um grupo de pessoas, foi experiência física mesmo. Olha. E é bom quando. Imagina, hoje nós podemos falar isso com tanta tranquilidade, hoje eu falo isso com tranquilidade, mas fica tanto tempo dentro da gente que a gente nunca pode falar. Né? E aí a gente se sente em família. E aí fala, nossa, que gostoso a gente poder comentar isso, quer dizer, deixa muitas outras pessoas tranquilas também que passaram pela experiência, né? Que antes nós ficávamos totalmente fechados, né? E agora não, agora a gente pode conversar a respeito com tranquilidade, né? Exatamente. Isso. E sem tantos medos, sem preconceitos. A tendência da sociedade é querer abafar isso. Não, você está louco, você está vendo coisas, para com isso. E quando você encontra, né, um ambiente seguro, assim, ó, por exemplo, ela começou a ter a inspiração, vir as imagens, primeiro começaram desenhos até parecendo agroglifos, ela teve muitas conexões assim de desenhar muitas mandalas, muitos se conectaram com a geometria sagrada, e logo vieram também as formas mais humanas. Isso tudo à mão. Ela começava a desenhar à mão. Então, falávamos para ela, que é a Júlia, é um contato também. Não, porque existem muitas formas de contato. Ela foi através da arte, e isso foi abrindo outras percepções. E ela tinha bloqueado, né, desde a infância, a questão da arte, dessa intuição que ela tinha de desenhar, de expressar os seus sentimentos através das pinturas. Ela tinha bloqueado por questões assim, até da própria família. Nós estávamos falando sobre a abertura aqui do Brasil. Então, a Júlia, ela é brasileira, mas ela vem de uma família japonesa. Então, imagina, né, o preconceito também com esse lado mais emocional, mais artístico, e imagine só também sobre extraterrestres. É complexo. Então, ela foi se abrindo e tem, hoje em dia, um trabalho lindo ali de resgate até de mentores. Bonito mesmo. Bonitas figuras, bonitos desenhos, a gente identifica na hora. Então, voltando ao tema do Antarel, do porquê que ele surgiu na nossa conversa, né? Foi isso. Eu questionei. Eu falei, mas peraí, esse negócio eu não entendi direito. Né? Como que funciona isso que você está me explicando aqui, de 4 projetos vira um projeto, E isso pode estar na minha cabeça influenciando, e eu estou entendendo errado o que você está me passando. Porque eu sou assim, eu sou muito criterioso em certas coisas, né? Principalmente essas conexões. E ele respondeu para mim, não se preocupe, eu vou te comprovar o que eu estou falando. E acabou ali a conversa. Continuou o trabalho do livro, ele passando outros temas do livro, e eu dali escrever. Né? Naquela noite, 2015, simplesmente, de madrugada, uma pessoa da nossa equipe, em contato com um aluno nosso lá em Prudentópolis, surgiu um agroglifo em Prudentópolis, e piriri pororó. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu estou cheio de aluno e prova para dar, eu não posso ir lá agora. Por isso eu digo, eu não fui lá andar pessoalmente. Mas eu tenho um monte de alunos e tenho uma equipe que é a mesma coisa que eu estar lá. É que nem fazer experimento científico, você põe todos os teus estagiários trabalhando, né? Daí você
pega todos os resultados, né, e consegue fazer uma síntese. Pegou o pessoal, pegaram o carro, desceram vários lá da equipe, nisso já tinha um aluno lá esperando para mostrar o local, e chegaram, foram os primeiros a chegar no local, mal estava nascendo o sol. E aí tiraram fotos, fizeram todas as medições que a gente conversou antes que eles deveriam fazer, e as amostras que eu pedi, eu preciso de muitas amostras, assim, assim, assado, 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 assim, e eles fizeram toda a coleta. E não tinha ninguém lá, só o proprietário do local. Dali a mais ou menos umas 2 horas que eles já estavam lá, porque estava muito gostoso o ambiente, tinha sol, estava maravilhoso, assim, começou a chegar a equipe do History Channel, né, encaminhado lá pelo GVE, pela revista UFO e tal, o GVE veio junto também, chegaram lá e, pelo fim, a turma já se embolou tudo ali, já um ajudou o outro a puxar treino e tal, e fizemos, a equipe toda fez as medições lá para o History Channel e tal, mas a nossa turma já tinha coletado tudo que nós precisávamos para mim fazer os trabalhos dentro da universidade, eu queria fazer um trabalho dentro do laboratório sobre isso. Porque o fato do agroglifo, tudo para nós isso é básico. Ele existe, ele está lá, está acontecendo no mundo inteiro, tem um monte de respostas em cima aí de várias questões relativas aos agroglifos, mas muito pouco trabalho científico em cima do tanto do solo quanto das próprias plantas. É incrível como as pessoas ignoram as plantas. Elas veem a mandala e não olham para a planta. Então tem muita coisa ali trazendo informação e que era perdido. E isso tudo, depois de toda essa aventura, o pessoal chegou aqui, juntamos todo esse material, a gente conversou, ficamos aí, nossa, traçando, desenhando, fazendo todo o trabalho. E aí começamos a fazer o trabalho em laboratório, né, utilizando várias coisas. Você não quer falar da resposta que você estava na dúvida? Uhum. Ou vai primeiro falar do laboratório? Independente da questão do laboratório, depois nós aprofundamos aí para vocês entenderem como é fácil detectar um agroglifo e saber que não é 2 velhinhos amassando planta. Muito facinho. Fácil, fácil, fácil. Pois bem, isso que a Mariel falou é a grande sacada do negócio. Cara, aquele agroglifo foi a resposta que ele me deu daquilo que ele me passou. Estava ali no agroglifo, impresso nas plantas de trigo, a resposta da informação que ele tinha me passado no livro. Sobre os planetas que eles estavam trabalhando, terem dado insucesso, e tudo estava restrito agora à Terra. Foi exatamente o agroglifo que estava desenhado ali. Uau! Uau! É a mesma coisa que nós falamos. Uau! Foi assim maravilhoso. Porque mostrou essa conexão, né? O Antarel passando essa informação, depois uma equipe de seres ligados à conexão, faz isso aqui para mostrar, você que está duvidando aí, está ali a resposta, é isso aí mesmo que tem que pôr no livro. Tá bom. Sem comentários, está lá no livro, direitinho, exatamente o que eles passaram. E o agroglifo respondeu na noite seguinte. Então, concebo, porque é tudo um contexto, eu concebo isso, aceito isso, porque é tudo um contexto. Claro. Não são fatos afastados um do outro, é tudo um contexto, e é assim que a gente entende a história e consegue compreender o fenômeno. E isso despertou em todo mundo aí, toda a rapaziada aí que estava com a gente, e, nossa, ficaram deslumbrados, dá-lhe procurar agroglifo em tudo que é canto. E aí que a gente foi descobrindo a nossa região, uma região fria. Então é uma região que produz muito trigo, aveia, cevada, triticale, culturas de inverno. E a gente descobriu que muitas fazendas aí surgiram agroglifos. Só que os fazendeiros não falavam nada para ninguém, para não encher de gente lá. E simplesmente colhiam. Sabe? E a gente começou a ver que era um fenômeno recorrente na região. Depois eu vou mostrar para vocês e nós aprofundamos essa questão. O importante é você entender, nesse contexto, como que a gente mergulhou fundo nisso através de um contato com esses seres, passando uma informação, tendo uma resposta, e daí dessa resposta a gente pegou e fez análises que realmente mostram como não é complicado descobrir
se aquilo é verdadeiro, se foi criado por uma mega empresa japonesa de tecnologia durante uma semana, 30 japonesinhos fazendo negócio na lavoura. Facinho de ver a diferença. Facinho. Ok. Mas uma coisa muito interessante que você disse agora, Manuel, é que o clima do local e o tipo de plantação, isso é interessante, porque às vezes as pessoas se questionam, por que só em tal região, só porque em tal lugar, né? Então tem a ver com isso, tem a ver com o clima, tem a ver com a vegetação, né? Isso é bem interessante que as pessoas saibam, né? E você vai entender, Govinda, que é associada à tecnologia que eles usam. Porque a tecnologia que eles usam é associada justamente à estrutura morfológica desse tipo de vegetal, dessas culturas de inverno. Elas que têm certas características que possibilitam que a tecnologia deles funcione para dar esse respaldo, esse tipo de resposta, tão precisa, tão linda, tão perfeita, como quando eles fazem um agroglifo de verdade. Acho que sua compreensão, né, Manuel, como agrônomo, olhando para aquilo, até para entender a planta, por que é essa planta não outra, né? Porque esse clima, legal. que nem Govinda estava falando, e não outro clima, eu acho que, nossa, eu fico imaginando a tua compreensão em cima disso tudo. A gente aprendeu bastante e compartilhamos entre nós todos isso, né? E hoje, para todos nós, para nossa equipe toda, é fácil identificar, né? Daí o pessoal posta aí na mídia, e um agroglifo que surgiu, a gente só dá uma passada de olho, posta aí, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com agroglifo isso aí, né? Assim como outras coisas também, né? Você já Aí você bateu o olho, já explica para sabe. nós, né? Explica para nós agora, então, vocês dois, expliquem as diferenças, Eu acho mostrem que, para nós. Valéria, para o pessoal entender esse contexto da história, seria Sim. interessante a gente começar com as imagens que a gente compartilhou com vocês. Ok. Que ela vai clarear um pouco, de repente tem gente assistindo que não tem, assim, total conhecimento, ou não está muito ligado com os agroglifos para entender bem o que é isso, né? E tem umas imagens aí que vai ajudar a gente a entender isso. Então, aqui você tem algumas imagens de agroglifos no continente europeu. Muitos deles aparecem assim, da noite para o dia. Por exemplo, esses 3 aqui menores foram da noite para o dia. E esse do lado direito, que ele tem uma espécie de um equipamento aqui, emitindo alguma coisa e uma resposta aqui para baixo, ele foi construído gradativamente. Ele apareceu uma parte hoje, outra parte no outro dia, outra parte no outro dia, e fez um agroglifo imenso. Né? Então, é um fenômeno que não é somente, pá, aconteceu. Não, alguns são construídos gradativamente, dependendo da informação que os seres estão querendo passar. Pode passar o próximo, Govinda. Então, aí tem uma pequena amostra, gente, são centenas de milhares, então aqui é só uma amostrinha, para quem não conhecia o tema, saber que esse negócio aí está aos montes, e há muito tempo aparecendo, e não somente na Inglaterra, porque lá tem um monitoramento melhor, o pessoal vê de longe, mas acontece em outros locais que as pessoas simplesmente nem sabem o que fazer com aquilo. Então, veja a quantidade de mandalas diferentes. Lindos. E algumas que mandalas. Não, é doido. Quando você começa a ver, meu Deus do céu, como que fizeram isso, né? Pode passar o próximo. Eu já achei a minha aqui, ó, tá já está lá, ó. A que minha legal. que eu ganhei, ó, da Govinda, ó. Muito lindo. Então, gente, o que nós, em contato com esses seres, buscando entender a questão ligada aos agroglifos também, né? Porque para nós, um dos carros-chefe do nosso trabalho é a comunicação. É a comunicação com inteligências diferentes da nossa. Né? Então, nós trabalhamos muito com isso, em vários aspectos. E essa comunicação com outras inteligências, que podem ser, e na grande maioria são outras civilizações extraterrestres, ou intraterrenas, ou que vêm de universos paralelos, é um tema sério, gente, muito sério, e que está presente em muitos locais. Muita gente está tendo experiências e não está sabendo o que fazer com isso.
ou então está desvirtuando a experiência e enchendo de crenças, de dogmas e mascarando uma experiência pura, linda e maravilhosa de comunicação. Então, nós vemos que isso já acontecia, foi acontecendo de uma maneira mais constante, mais ampliada, e hoje tomou conta, está em todos os continentes da Terra, você encontra pessoas assim. Nós, pela Academia das Projeções, nós temos alunos em praticamente todos os continentes. Então você começa a ver que realmente é universal isso. Uma comunicação está existindo e muita gente não sabe traduzir ela. Inclusive temos alunos que iniciaram o seu processo de contato através dos agroglifos, através dessas mandalas, que impactou, despertou nelas algo que estava adormecido e veio um resgate de contato, de memórias, de abertura. Então, de fato, eles são ativadores da consciência também, como a geometria sagrada, e em outras culturas se sabe como as mandalas trabalham nas nossas energias, porque tudo é energia, tudo é informação. Então, em cada forma, você encontra uma maneira de você também ativar dentro da tua própria geometria sagrada coisas que estavam adormecidas. E dessa forma inicia um processo de resgate da tua missão, do teu verdadeiro eu, essa abertura com esses irmãos maiores, essas mentes mais avançadas. Então estão aí, assim como os OVNIs, né? E hoje em dia que estamos vivendo uma onda, como se diz, sem precedentes, está todo mundo filmando, está todo mundo vendo, praticamente todos os dias a gente recebe imagens. Claro que algumas são, mas a maioria, algumas não são, mas a maioria são OVNIs. Da mesma forma, esses agroglifos que estão aparecendo até aqui no Paraná, do nosso lado, ou mesmo Santa Catarina, são uma forma de chamada de atenção desses seres. E quem de fato está pronto para acordar é tocado. É tocado por essa imagem. Eu já vi um agroglifo até com a flor da vida, assim como a Felipa tem ali atrás. Então, essa é uma imagem extremamente profunda, né? A raiz de toda a vida. Maravilha. Então, vocês acham que uma das finalidades, né? A gente não sabe todas, seria de despertar a consciência para algo maior? Quer dizer, com certeza. Ampliar, não só despertar, mas ampliar. Ampliar, porque assim como os mantras, né, que é uma linguagem que nós não entendemos muito bem, ajudam a ativar energias de nós adormecidas, as imagens também. Então, os sons, os ultrassons e as cores, as imagens, né, essa geometria sagrada, ajuda sim. Então, digamos, é como um sutra, né, que é um conjunto de informações extremamente valiosas dentro apenas de em vez de que, né, o sutra é num texto, seria numa imagem, uma figura. Então, ali você tem o impacto de uma informação, às vezes, que a tua mente nem consegue decifrar, mas o teu ser capta. E você, dá um salto quântico só com aquela imagem. Mas basta a gente também se abrir para isso, né? E a gente sabe que existem correntes de estudos dessas comunicações com outras inteligências, né? Muitas delas, com certeza, muitas delas, ligadas a fenômenos ufológicos, estudos paranormais e tudo mais que tem por aí, escolas de filosofia e tal, parapsicologia, a própria neurolinguística, não é? Não busca estabelecer um entendimento, ou estabelecer uma comunicação, ou traduzir uma conexão que muitas vezes acontece e a pessoa não tem consciência. A espiritualidade, a metafísica, tudo isso está envolvendo essa questão. E esses seres sabem disso. Eles sabem da importância do que eles fazem, e nada do que eles fazem é aleatório e à toa. Tudo é planejado, tudo é muito bem estudado. Próximo. Eu vou falar no próximo, né, Govinda? Então, para ficar mais simples, né? Isso, tranquilo. Bem isso aqui, ó. Oi, Govinda. Isso aqui é uma mensagem que todo mundo, creio, que estuda um pouco de cosmologia e tal,
sabe que nós mandamos aí uma mensagem de rádio enviada da Terra em 1974. E essa mensagem, ela foi emitida lá de Porto Rico, do grande radiotelescópio de Arecibo lá, poderosíssimo, e na época era super poderoso, né? E foi mandado esses códigos. Esses códigos, eles queriam dizer aquelas coisas que estão do lado ali, ó. Né, os números binários de 0 a 10, números atômicos dos elementos, fórmulas químicas das moléculas importantes aqui, que é o carbono, oxigênio, hidrogênio e tal, né? A molécula do DNA, a hélice dupla terrestre e tudo mais, uma aparência de um ser humano, eu achei bem bacaninha que a cabeça é pequena, né? Temos um ser humano desenhadinho ali, tudo aquele troço binário, bem... o sistema solar ali, todos os planetas e o Sol, aquele quadradão e tal, e o telescópio, quem emitiu a informação. Então, tudo isso é conhecido no meio acadêmico. Próximo, Govinda. Pois bem, em 2001, nós tivemos lá em Chilbolton, né, tivemos lá uma resposta nos agroglifos. Qual foi a resposta? Apareceu um agroglifo com a aparência de um rosto humano, dá para ver ali que é um ser humano, meio carrancudo, mas é um ser humano, tá, né? E do lado, tanto que é do lado de um radiotelescópio, gente. Quer dizer, o pessoal monitora isso aqui com drone, então é óbvio que as pessoas iam ver. E da noite para o dia apareceu isso aqui. E olha a resposta que apareceu aqui, ó. Próximo, por favor. O que dizia o próximo? Olha bem aqui, ó. Esta foi a mensagem que nós mandamos. Olha a resposta que a gente teve. Pelo amor de Deus. É para deixar qualquer um assim estarrecido. Os caras responderam, colocando ali a numeração deles e tal, os números atômicos e tal, da mesma forma que foi feito o arranjo que nós mandamos. Não é? Mostrando até como que eles mandaram, e ó a aparência dos carinha. Cabeção. Né? Tendo mais uma hélice de DNA diferente aqui, né? Não é um DNA igual ao nosso. Próximo, Govinda. Então, traduzindo o que eles mandaram, os cabeçudinhos, ó, números é o mesmo nosso, então a matemática aí, a nossa matemática é cósmica. Tanto que aprendemos com eles, né? Eles que ensinaram a matemática para a humanidade, né? Os elementos primários da vida foram mudados, né? Mantendo todos eles, mas tinha mais o silício. Eu acredito que aqui é o seguinte, é porque nós, quando mandamos a mensagem, não colocamos o silício, mas o silício é fundamental para o ser humano estar vivo. Né? Então, foi um erro nosso não mandar, e eles corrigiram, ó, tem tudo isso, mais o silício. Né? Algo assim, né? Os nucleotídeos, né, que aparece um número de nucleotídeos diferentes do nosso, que são os aminoácidos e tudo mais. O DNA é diferente do nosso, não é o mesmo DNA. A anatomia, obviamente, é diferente, não precisa nem falar aqui, que nós vamos perder muito tempo, e não dá para aprofundar muito isso. A localização deles, dessa suposta raça, representada como um conjunto de 6 planetas que orbitam uma estrela menor que o Sol. Então, o sistema solar deles é diferente do nosso, de onde eles vêm. E aqui a representação do radiotelescópio de Arecibo, que nós tínhamos colocado, foi trocado por uma outra deles. Né? E essa mesma representação já foi vista num outro agroglifo no ano 2000, que era só um agroglifo com essa forma, como se fosse o aparelho que eles emitem as informações, assim como no nosso tinha um radiotelescópio. Então você acha que isso é aleatório? É à toa? É 2 velhinhos aposentados que não tem o que fazer da vida, com um pedaço de pau pisando? Isso é coisa para ignorante, gente. Pelo amor de Deus, faltou cérebro, faltou ali um pouco de conexões neurológicas. Não é. É óbvio que não é. Tem muita coisa que envolve isso. Emanuel e Mariel, vocês conseguiram detectar, ou já houveram pessoas que conseguiram fazer isso, esse conjunto de planetas, conseguiram ver aonde que fica? Um monte de gente já estudou isso aí, mas não chegou em consenso. Não existe um consenso. Não chegou. Não.
Porque nós, na realidade, nós conhecemos muito pouco. A nossa astrofísica é embrião, é novinha demais. Né? A gente mal consegue ver dentro do sistema solar e ainda não vimos tudo dentro do sistema solar. Quem dirá fora? E uma informação muito importante também que a gente sabe é que esses seres também eles vêm de outras dimensões. Então, digamos, esse sistema planetário pode ser de um universo paralelo, entende? Sim. Esse jamais seria encontrado nesse universo aqui. Como os próprios pleiadianos falam, né? Quando você mostra, né, aquele conjunto de estrela que a gente chama de Pleiades, é de lá que eles vêm, é de lá, nós somos pleiadianos. Só que você indo para lá, você não vai chegar lá. Porque as Pleiades, quer dizer, o nosso sistema, a nossa galáxia é muito nova. Você não vai chegar lá no planeta deles, com a tua nave. Porque quando eles vão em direção às Pleiades, eles passam por um portal, por um universo paralelo, e naquela região existe o planeta que eles vivem. É como se existisse uma outra Pleiades, aonde tem o planeta que esses seres vêm. Então, a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina. Esses seres trabalham com universos paralelos, que para eles é rotina. Tanto que eles sempre falam, vir aqui estabelecer contato para nós é como mudar o canal de uma televisão tua. A gente dá um certo comando e aparecemos aqui, entramos em contato, tomamos chimarrão, conversamos e tal, volta para a nave, vira a chavezinha, mudou a frequência, já estão no lugar deles, que é um universo paralelo. É algo que nós estamos arranhando com a física quântica, isso é muito bom. Nós já estamos chegando perto de entender isso de uma maneira mais ampla. Não jogando... É a física quântica que está arranhando isso, né? A física quântica que está arranhando isso. Por isso, Valéria, que caía tudo para o meio místico, religioso, esotérico, porque o povo não entendia. Isso é uma tecnologia desses seres. Tecnologia. E eu acho tão interessante a questão do silício. A gente sabe que o silício é muito importante mesmo. E é uma das razões de ser nas lavouras de trigo, né? Então, olha só esse agroglifo, que coisa mais linda. Né? Isso aqui foi feito numa madrugada. E olha a precisão. Já tentou-se fazer agroglifos com empresas para fazer as propagandas deles e tal, mas os caras ficam ali uma semana, cheio de drones, uma equipe grande montando agroglifos com o símbolo da empresa e tal, sabe? Mas, caramba, fazer de um dia para o outro assim, um troço tão preciso, não é tão fácil. Próximo, Govinda. Eu estou falando assim, meu rápido, gente, senão vai ficar muito tempo em cima dos slides. Inclusive, essas empresas que são organizadas para fazer essas propagandas, ou essas imagens, elas acabam também danificando muito ao redor. E essas mandalas aparecem sem nada estar pisoteado em volta. Então, isso é muito interessante também. Algumas pessoas confundem, que vocês veem que tem algumas linhas no meio. Aqui dá para ver, né, por exemplo, nessa flor, as linhas que tem. As linhas retas passando. Então, isso não faz parte do agroglifo. Isso, na verdade, essas são linhas que tem na própria plantação, que eles utilizam para passar, pulverizar, né? Isso, passar os produtos nas plantas. Mas a característica mais interessante, inclusive, é a forma como as plantas são dobradas. Que quando as empresas, né, aqui, pessoas da terra fazem, a planta fica quebrada. Já vamos ver isso aí em detalhes. O que eu acho interessante é porque tem moradias próximas. Aí as zonas de produção, né? Uhum. Pois é. E como é que não viram isso, né? Acontecer? Muitos veem, o pessoal vê. Muitos veem e têm medo. Vê aquele movimento, aquela luz zarada e tal, de madrugada, mas vira para o outro lado e continua dormindo, não quer nem ver. Acaba ficando com um pouquinho de medo. Aqui na nossa região, já teve muitas luzes que apareceram e as pessoas ficaram, né, com medo também. Então, no geral, as pessoas temem, né? Tem um vídeo, né? Não sei se você trouxe. Eu não pus o vídeo aí. Tem um vídeo que ficou famoso, lógico, que tentaram destruir o vídeo, dizendo que era qualquer coisa. Mas é um vídeo que eu considero real.
né? Há muito tempo atrás foi feito na Escócia, na verdade, e que mostra, por sorte, o pessoal estava lá monitorando isso e tal, e aparece essas esferas, tipo as esferas de Buga, esferas luminosas voando na lavoura, e embaixo sendo impresso o desenho do agroglifo, depois elas indo embora. E muita gente dizendo, não, isso é armação, é passarinho, não sei o que lá. Não, aquilo ali realmente é como eles fazem. E um vídeo antigo, então não tem como ter sido manipulado com IA. É um bem antigo. Bem antigo. Uhum. Eu não coloquei aqui como não achei que era pertinente, nós íamos aprofundar tanto assim, né? Mas é um vídeo que vocês encontram na internet. Vídeo das luzes formando os agroglifos. O próximo, Govinda. Olha só, isso aqui é um desenho que eu ensino meus alunos a fazer em desenho técnico, a fazer projetos de engenharia, não é? Você tem que aprender a fazer as linhas para ficar tridimensional o negócio. É. E olha lá, ó, tridimensional. E ali as linhas, lógico, do autopropelido, passar os produtos lá no trigo, que passa reto ali, né? Mas apareceu o círculo e essa figura tridimensional. Olha, fazer isso não deve ser brincadeira. Não deve ser brincadeira. No lápis já é difícil, já imaginou fazer numa lavoura. Né? Rapidinho. Incrível. Próximo. Ah, não, botei, ó, acho que eu não mandei o vídeo. Eu acho que eu não enviei esse vídeo para a Govinda. Será que eu consigo pôr aqui agora? Se você colocar como colocou da imagem, eu posso apresentar aqui. Não, ele não está aqui. Ele está na apresentação anterior. Melhor passar direto, fico devendo essa. Mas é esse vídeo, ele estava na National Geographic. Próximo vídeo, próxima imagem, Govinda. Aqui, veja bem, olha esse agroglifo que legal. Aí eu fiz questão de botar o sistema solar ali em volta. Isso aqui é um agroglifo que mostra um dos momentos que esses seres contam ali no livro Lenços Exilados, que existia um momento em que a Terra não estava no sistema solar. E aí aparece esse agroglifo, olha que legal. O Sol, Mercúrio, Vênus, e aqui uma órbita sem nada. Eu que botei essa bolinha azul. Era uma órbita vazia. E depois Marte, e lógico, grandão aparecendo lá, Júpiter e tal, não colocaram tudo para não ficar complexo demais. Mas a Terra não estava na órbita nesse sistema solar, e é uma das informações que eles colocam para a gente. Que a Terra não existia nesse sistema solar. Ela foi trazida e colocada nessa órbita. Gente, eles botaram isso no agroglifo. Olha que interessante, essa bolinha azul eu que coloquei para mostrar, só para ilustrar. Próximo. Que história interessante. A Terra foi trazida. Tem muita história. Tem muita história. E esse aqui de 2002, esse é clássico. Apareceu ali uma criatura, né, clássica aí, estilo Grey, né? 3 luzinhas do lado dele, fazendo alusão, lógico, às 3 Marias, né? Ao cinturão de Órion, a Unilã, a Unitaka e Mintaka, e ele está com a mão levantada e colocando um disco para ser visto. E esse disco tem uma escrita em código binário, que daí alguns estudiosos, na época, já decodificaram aquela linguagem binária. Próximo, Govinda. Imagine os velhinhos assim, estar fazendo isso. Isso, e os códigos ali, inclusive, Nossa. né? Eles são poderosos, são né? Muito grandes. Não, mas já foi desmentido. Já, sim. Mas muita gente ainda fala, tá? Você tenta falar, às vezes, de agroglifo, sempre fala assim, mas não é os velhinhos. Quer dizer, o troço pegou. Quer dizer, a desinformação, ela pega, né? Ela pega e gruda. Aquilo é nojento, que nem piche. E códigos binários desse círculo aí, desse aqui, disco? Ó, a primeira tradução que foi feita, eu considero a fidedigna. Que foi o pessoal que foi lá sem interesse nenhum e fez a tradução. Nesse código está escrito assim, os perigos não são os que vêm de fora, mas sim os que já estão aqui. Fazendo alusão justamente
a essa questão, que todo mundo fica colocando culpa em Grace, que Grace é ser negativa e faz uma abdução judia das pessoas, toda essa mística desinformativa que foi criada e que é irreal, e eles trazem essa informação, porque esses seres sempre falaram que o único mal que existe no mundo é a ignorância humana. É isso que promove todo o mal do mundo, inclusive as dores, a guerra, a fome, tudo que você possa imaginar. Por eles não estão fazendo guerra aqui, né? Interessante. Não estão fazendo guerra. Se eles quisessem, podiam fazer, né? Mas não estão fazendo. Estão até desarmando ogivas nucleares. O pessoal vê que eles podem desarmar essas porcarias, para que não exploda essa meleca. E veja bem, naquela época, 2002, foi isso que foi traduzido. Depois teve outras pessoas que tentaram fazer uma outra tradução, é quase igual, mas não é tão clara quanto essa aqui. Mostrando que o problema está aqui, gente. Não é quem está vindo de fora fazer bagunça, não, é aqui que está o problema. Resolve-se com uma reforminha dentro da gente, aqui ó, no coraçãozinho, na cabeça, nos relacionamentos e compartilhando um planeta, só isso. Próxima. Olha que coisa mais linda, esse eu considero um dos mais lindos que eu já vi em toda a minha vida. Lindo mesmo. Traduzimos que seriam várias espirais do tempo e espaço, ou seja, nós fazemos parte de múltiplas dimensões interconectadas. E olha a quantidade de círculos em tamanhos diferentes e dando um movimento, dando uma espécie de uma tridimensionalidade no negócio. Né? Tudo com as proporções áureas, é uma coisa assim fantástica. Parece até exatamente, um fractal. E parece aqueles organismos marinhos que nascem nos corais, que são todos também, né, com essa e que perfeição, que simetria. Olha só, é muito lindo, muito lindo. Isso é numa vegetação, olha o tamanho disso, para ter tanta simetria. Muito lindo. Próximo. Tem pessoas que a gente não pratica isso com regularidade. Mas se você quiser experienciar assim um estado de contato, até de significado profundo, faz uma meditação sobre o símbolo. Aquele outro é incrível, lindo, lindo. Nossa, já estou de ver aqui, me impactou. Eu já tinha visto outras vezes, mas acho que vai despertando em nós diferentes estados de consciência. Então, esta é uma prática interessante, meditar em cima das imagens. Conseguiram ver a tridimensionalidade disso? Nossa! O círculo representando um mundo, né, um local, um planeta, ali um portal que é profundo, com várias portas laterais entreabertas. Ou seja, mostrando as quantidades de portais que você pode acessar e que é o que eles usam no trânsito deles, no deslocamento, nas missões que eles realizam. Esses trabalhos com portais. E fizeram questão ainda de fazer propaganda dos azulejos preto e branco. Né? Virou moda uma época, todo mundo queria azulejo desse jeito. Fizeram ali um pizinho para dar perspectiva. Muito chique. Eu falei, esse aqui não foi o estagiário que fez, esse era alguém que sabia fazer. E parece dinâmico, parece estar em movimento, né? Muito lindo. Muito lindo. Profundidade. Fantástica. Esse aqui é para surpreender, né? Porque a gente vê que os agroglifos, eles são comunicações, né? Assim como tem a comunicação verbal, né? Nós temos também a comunicação pelos agroglifos, eles trazem essas mandalas muita informação. E isso aqui apareceu em 2010. E note bem, né? Independente de aspectos religiosos e tudo mais, olha que agroglifo doido. Se você pegar do lado esquerdo em cima, marronzinho, você tem as duas fotos de dois agroglifos que surgiram próximos. Aí você pega todo esse desenho do agroglifo e coloca ele em preto e branco, para ficar mais visível. E pega e junta eles. E dá uma leve desfocadinha se quiser. Não é o Jesus do Santo Sudário? Olha. Muito louco, né?
Próximo, Govinda. E esse é um Então, vídeo. esse desenho foi no Ocidente, não foi? Foi. Independente do lugar, é para o planeta Terra, é para os terrestres. Uhum. Né? Então, as mensagens eles mandam. Eu acho que antes de mostrar esse aí, ou esse aí já é o vídeo. Não, acho que começa o vídeo, Govinda. Um vídeo que eu mandei à parte, ele foi? Vídeo aqui? Se ele não foi, eu subo ele agora. Pode subir que eu coloco aqui. Eu tenho Como ele na você mão. fez com a imagem do... Eu tiro esse e coloco o vídeo. Porque eu achei muito top. E o vídeo mostrou claramente isso para a pessoa entender. Olha bem, os dois agroglifos em locais diferentes, você coloca eles lado a lado e une eles. Olha. Entendi. É o Santo Sudário, não tem por onde. É o Santo Sudário. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. É o Santo Sudário. E é isso aí, um monte de Eu bolinha. coloquei, porque se fosse no Oriente, poderia ser o Buda aparecendo, aqui no Ocidente. Eu peguei só um pedacinho ali para vocês verem, dá para tirar até. Então, vocês veem que apareceu 2 crop circles, e daí que você pega eles junta, aparece uma imagem que para nós é fundamental, né? De um mestre sublime aqui, que veio ensinar como viver em paz no planeta, né? Mas o povo ainda não entendeu. E esse aqui é o agrogrifo de 2015 em Prudentópolis. Ó, nosso grupinho lá no meio, ó. A turminha levou o drone, levantou e tal, depois chegou o pessoal do History lá. Bem grande, hein? Era o nascer do sol. Olha o tamanho do agroglifo. É isso que eu ia perguntar. Essas mandalas normalmente tem quanto de diâmetro? Você sabe? Depende, varia muito, mas são gigantescas algumas. Olha o tamanho dessa pelo tamanho das pessoas. Aqui a rapaziada estava lá dentro, coletando as amostras, e aqui nós temos um anel, que é um círculo, e aqui temos outro anel, que é outro círculo, aqui nós temos 4 círculos, e aqui um círculo interconectado entre eles. Essa foi a resposta que ele deu para mim, para colocar no livro. Que os 4 projetos que eles tinham feito e que não estava indo direito, foram unidos todos em um só, estavam todos na Terra. Ou seja, todos os seres que estavam experimentando o projeto aqui, que a coisa não andou, né, acabaram sendo todos direcionados para cá, por isso que tem tantos habitantes na Terra. Olha que interessante. Mandei, Govinda, outra vez para você. Quem sabe você consiga. O outro vídeo? Você ou Felipa, vou mandar. É muito grande, é muito grande. Não, é o mesmo vídeo dele, não é? É vídeo. É outro vídeo esse? Não, é vídeo. Dá para rolar? Dá para passar? Consegue? Vou tentar passar aqui, mas eu tô com a impressão que é o mesmo dele. Peraí, deixa eu abrir aqui. Vamos ver. Você quer participar? Os 4 planetas tentando se juntar. Não, os 4 planetas que não deu certo, deu problemas no desenvolvimento daqueles povos, todos eles foram desativados e todos vieram para a Terra. Ou seja, as pessoas que estavam ali acabaram tendo que continuar o processo de crescimento e evolução aqui na Terra, onde já existia, que era mais um dos projetos. Né? É isso mesmo, Valéria, é o mesmo vídeo. É o mesmo vídeo. Então tá bom. O mesmo vídeo, Esse é o mesmo. Então tá bom. Pensei que era outro. Tá. Legal, né? Não é chocante? Eu acho isso muito legal. É impactante. Eu acho que quem está assistindo isso pela primeira vez não tem como pensar a vida normal. Não dá. Realmente. É algo que toca realmente tudo. Né? Tudo que a gente acredita de mais sagrado está aí. Então, esse foi o agrogrifo de Prudentópolis, que daí a gente fez todo um trabalho em cima. Lógico. Viu-se várias coisas aqui que nós não vamos entrar em detalhe, que viram uma coisa acadêmica chata. E nós não temos muito tempo, mas vamos ver o que é mais importante, né, para entender nesse processo.
Essa imagem mostra como que é um círculo por dentro. Vocês estão vendo o trigo achatado no chão? Uhum. Não, né? Não está achatado. Estão dobrados. E eles são dobrados em gradiente. Alguns são dobrados mais altos e aqui vai abaixando até onde a pessoa estava para tirar foto. E aqui estava bem no chão, já quase amassadinho no chão, mas estava dobrado. Ou seja, um agroglifo verdadeiro, feito pela tecnologia desses seres, o agricultor, mesmo que o trigo tenha passado pela imagem, ele vai amadurecer e o agricultor vai colher normalmente. Eles não matam a planta. Esses seres respeitam a vida como algo mais sagrado que existe no universo. Eles não acabam com a vida. De jeito nenhum. Tanto que eles não comem animais. Né? Eles respeitam a vida em todos os níveis que você possa imaginar. Então, as plantas não são mortas. Elas continuam vivas, continuam seu ciclo. Próximo, Govinda. Essa foi uma primeira constatação. Olha essa segunda. Aqui nós temos vários níveis que estavam dobrados, os trigos, dentro do círculo. Do lado direito, estavam os trigos que estavam mais altos, começando a dobrar aqui no nó. E eles vão dobrando cada vez mais para fazer o desenho. E aqui que está a chave de tudo. Chave do entendimento desse processo deles. Próximo. Nossa. Olha como estão os nós. Todo mundo sabe que as gramíneas, em geral, né, trigo, o próprio milho, a cana-de-açúcar, tem o nó e o entrenó. O nó é essa estrutura mais verdinha escura aqui. E o entrenó é essa estrutura de prolongamento, que ela é estrutural do corpo da planta. Né? Mas o único local que nós temos células meristemáticas, células de crescimento, são nos nós. Os nós que têm células que fazem a origem do entrenó e que vai formando o corpo da planta. E esse corpo da planta é feito com células que criam uma parede celular dura, justamente para dar estrutura para a planta ficar em pé. Mas aqui no nó, estão as células vivas, que estão em transformação ali, produzindo tudo que precisa para aquele mecanismo funcionar. Ou seja, daqui que se multiplicam as células para dar o crescimento da planta. E é exatamente aí que se situa o nó da coisa. Veja essa planta do lado esquerdo. Eles compraram esse nó, esse cotovelo lá nas tubulações tigre e colaram os canos. Como que eles fizeram isso? Olha o anterior, uma leve dobradura. Gente, eu fiz cortes histológicos disso em microscópio. Você vê claramente que, por exemplo, nesse aqui que eu brinquei, que é um cotovelo dos tubos tigre, aonde está maior ali a dobradura do nó, você tem as células alongadas, as células ficam mais compridas. E aqui do lado de dentro as células ficam num tamanho normal. Então ocorre um alongamento dessas células para promover a dobradura. E isso em fração de segundos. Um alongamento. Nossa. E o pessoal acha que os trigos, as plantas estão achatadas, derrubadas, amassadas, como se dois velhinhos com um pedaço de pau passassem por cima, um trator. Gente, quando as pessoas pisam, quebram as plantas, elas caem no chão, elas não têm mais recuperação. Essas dos agroglifos, não, elas continuam vivas. Tanto que todas essas plantas que foram coletadas, elas amadureceram normalmente, coletamos sementes, replantamos essas sementes para ver se tinha alguma alteração fisiológica ou alguma radiação que interferisse no processo reprodutivo dessas sementes, mas não, nasceram pés de trigo normais, sem alteração nenhuma. Então, o fenômeno ele acontece no nó. A tecnologia deles, de alguma forma, atua no nó da planta, fazendo a dobradura da planta.
sem matar ela. O produtor não perde. Isso foi assim para nós a descoberta, foi o eureka do Einstein. Quando nós descobrimos isso e compartilhamos com outros colegas biólogos aqui para fazer outro corte, e a gente viu os mesmos resultados. É como se tivesse um hormônio, tanto que nós traduzimos que se eu fizesse com uma seringa, uma injeção de hormônio num nó desse aqui, uma auxina que seja, um hormônio de crescimento vegetal, ocorreria o alongamento das células desse lado. Só que demoraria 15 dias, pelo menos, para que a fisiologia da planta fizesse esse mecanismo acontecer. Como que eles conseguem fazer da noite para o dia? Não sei. Eu achei interessante porque quando a gente aprende a fazer acupuntura nas plantas, é bem nos nós. Uhum. E exatamente começa a planta a se alongar a partir daí, mas demora um mês. Isso. A estrutura meristemática está no nó. É ali que está a vida que faz o crescimento da planta e a geração ali se de tudo que ela usa. desenvolve, né? Exatamente. Incrível. São produzidos hormônios, tudo ali. Não e é aí, legal? em segundos, isso é feito, e ainda por cima com cuidado de fazer esse alongamento para que continue, então, o processo da criação da planta. Assim é formado um agroglifo. Quando você olha de cara, você já mata a charada. Está tudo achatado, jogado no chão, alguém está brincando com você. Porque aquilo não foi feito por esses seres. Uhum. Próximo, Govinda. Perfeito. Olha aqui, ó. Olha. Outra coisa que nós detectamos, alguns pontos desidratados, né? Naqueles que estavam começando a ter a dobradura, o alongamento celular, existiam pontos de desidratação. Então, o fenômeno, essa energia que é utilizada, ela faz com que o alongamento aconteça, mas ele ajuda também fazendo uma desidratação em certas partes da planta para fazer a dobradura mais rápido. Próximo. Isso aqui é um agroglifo que apareceu em 2016, daí na mesma região em Prudentópolis. Não no mesmo local, na mesma fazenda. Uma outra lá para dentro, tanto que era bem difícil de chegar lá e tal, mas alunos nossos estão aqui na foto, até tem alunos nossos que foram lá e descobriram e foram lá fazer todo o levantamento manual. E descobrimos as mesmas coisas, foram as mesmas constatações nesse agroglifo. Lógico, aqui foi outros pesquisadores depois pesquisar também, publicaram na revista UFO um monte de material sobre as alterações eletromagnéticas que perceberam lá dentro e tal, todos esses detalhes, né? Mas a gente se focou ali mais nos vegetais e como que isso era feito, né? Então você consegue ver aí que tem um desenho bastante interessante. Só que eu me lembro que aqui, tá vendo que aqui na parte de baixo tem uns amassados, mas são pessoas que amassaram. Tanto que nesse agroglifo, se você pegar na internet algumas imagens dele, aparece nesse local amassado, onde estão as pessoas ali, um pouco mais para cá, para baixo, tem um número ali. Que você vê que é amassado por alguém para fazer campanha política, número de políticos, assim, sabe? O pessoal construiu ali, porque sabia que todo mundo ia fotografar, já fizeram ali uma propagandinha política de alguém, alguma dessas tolices humanas aí, mas faz parte da nossa humanidade, né? Volte no seu ET favorito. Todo mundo viu o número, eles estavam lá e tal, né? Próximo livro. Eu votaria. Agora a humanidade vai para frente, né? Então, aí a gente pesquisando, descobriu um agroglifo antigo, foi passado lá na Inglaterra, que mostrava a mesma coisa daquele que nós vimos em 2015, ó, dos 4 últimos planetas do experimento sendo integrados no projeto Terra. Aqui nós temos a Terra como círculo maior, e 1, 2, 3, 4 planetas, ou seja, do experimento que acabaram tendo que se unir à própria Terra. Encontramos a mesma informação passada num agroglifo anterior. Próxima.
E esse aqui que eu falei para vocês que ele foi construído. Existem outros, mas eu trouxe só um. Esse aqui foi construído durante alguns dias. A primeira parte aqui, né, lá em 2009. A primeira parte foi dia 21 de junho. Depois ampliou-se mais um pedaço no dia 23 de junho. E depois ele foi sendo ampliado até chegar nesse desenho enorme aqui, ó. É bem complexo esse, né? Nós temos vários trabalhos de tentativa de traduzir esse negócio como linhas do tempo, né? Que a gente, pelas atitudes que nós temos na nossa conexão com o próprio planeta, as linhas do tempo que nós podemos entrar, né? E mostrando vários eventos. Mas faz parte de tudo, só, não são hipóteses, não tem como mostrar e dizer, não, é isso mesmo, né? Mas bem interessante, uma escrita muito interessante. Eu acho que se é um pouco compreensível para nós aqui da Terra, é sinal de que eles estão se comunicando, eles não estão colocando nada, assim, não totalmente algo que poderia não, assim, nos assustar, ou do tipo assim, não entendo o que é. De alguma forma a gente capta esse recado. A gente consegue entender que é uma comunicação mesmo. É uma comunicação. Por isso que a gente trabalha com agroglifos, para nós, agroglifo é comunicação. Seja na forma de um arranjo gráfico para passar uma informação, seja na forma de uma mandala, que é um ativador de consciência. Sim. E eles estão se comunicando. E se são mandalas que a gente já conhece, símbolos que nós já conhecemos aqui, então eles estão tentando usar esses símbolos para entrar em contato conosco, ou para eles esses símbolos também são deles, né? É universal, né? É universal, tá? Próximo, Govinda. Não me lembro se já estava acabando. Olha, esse que foi o último aqui de Ipuaçu, né? Esse foi o Teve último. vários em Ipuaçu, acho que começou em 2008 e veio para cá, alguns aparecendo, e esse foi o último que apareceu ali, que também é aqui pertinho, Santa Catarina. E é uma região que também estão aparecendo, e porque essa face do terreno é voltada para a cidade, o pessoal vê. Olha, e vem todo mundo lá investigar e tal. Então, a simbologia desse aqui é bastante interessante. E ele traz uma informação também importante, né? Foi agora, dia 3 de novembro. Acho que não sei se no próximo está melhor ou tem que voltar nesse. Não, tem que voltar nesse mesmo. Acho que esse era o melhorzinho que eu consegui pegar assim, real, né? Como que esse agroglifo foi formado? Ele é um círculo, como a maioria dos agroglifos que querem passar uma informação. Aí ele tem uma estrutura geométrica aqui em volta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados e outra de 7 lados. Então, uma estrutura que vai formar 14 lados em volta de um outro círculo com um triângulo com um círculo dentro. Caramba, isso aqui tem toda uma conjuntura de símbolos místicos, esotéricos, numa imagem, né? Veja bem que coisa interessante. Sim. O que nós sabemos, né? Que o triângulo, dentro de um círculo, ele simboliza o quê? Simboliza a manifestação na matéria, a manifestação da perfeição, né? O triângulo simboliza a manifestação da perfeição, da trindade, né? Mas no lado mais místico seria a materialização de algo perfeito, seria o triângulo. E dentro dele um círculo, ou seja, mostrando que temos um círculo fora, que seria o absoluto, e dentro a mesma energia imanente àquilo que está manifesto. Então, simbolizaria aqui um ser humano com a manifestação do cosmos, do divino, seja o que for dentro dele mesmo. Uma coisa mais ou menos assim. E em volta disso, uma estrutura geométrica de 14 lados. 2 septágonos, né? Formando uma estrutura de 14 lados. E o 7 é um número muito conhecido na área mística, esotérica, né? Associado aos nossos 7 chakras, tudo aquilo que a gente já está cansado de
entender que o 7 tem a ver muito com esse momento que nós estamos passando, mas não é somente nós, por isso que tem 2. Um é o nosso, e o outro é do planeta como um todo, porque o planeta é um ser vivo, a Terra está passando por uma grande transformação, e nós estamos aqui dentro desse processo, vivendo essa transição planetária. E quando nós estamos em conexão com o planeta, em harmonia com o planeta, nós estamos acompanhando esse processo de transição planetária. Conscientes. Então, é um símbolo muito complicado, dá para entender de várias formas, cada corrente filosófica vai traduzir de um jeito, né? Mas você acha que alguém bolou isso aí, fez pisando com uma tabuinha? Não tem, né? Não tem nem como. Você vê isso de cima, é perfeito. É, a entrevista com o próprio dono, né? Perfeito. Uhum. Ele também se assustou, foi de uma hora para outra. O próprio dono do terreno, né? Maria, como é que eles ficam, os proprietários? O que acontece com eles? Como é que eles se deparam? Depende de cada pessoa, né? Esse produtor, ele falou assim, ó, gente, o trigo já está maduro, está na hora de colher, pode ver que está bem amarelo, eu vou colher do mesmo jeito, então fotografa, faça o que vocês quiserem que eu vou colher esse troço. E aí a turma, o pessoal lá coletou o que pôde, e depois ele fez a colheita dele, e fim de conversa. Tá pouco se lixando por símbolo. Né? Nós, quem investiga, quem leva isso a sério, leva a sério. Mas os produtores, quase que, posso dizer, 100% dos casos, estão pouco se lixando. Eles querem acolher e fazer a coisa, o ciclo passar. Só que existem casos muito interessantes, que o produtor colhe, e aí fica o resto da cultura para entrar ali uma outra cultura de verão. Né? Mas fica a marca no solo, e você vê a marcação da cultura depois, subsequente, fica lá, sabe, com o desenho ali meio deformado, mas aparece o desenho. Como se o chão, né, a terra já estivesse impregnada com aquela simbologia. Interessante. Muito interessante. Não deixa de ser uma tatuagem, né, uma forma. Tatuagem é mesmo. Uma forma de ativar, por que não, certos pontos do planeta para acessar uma energia diferente também, assim como foram muitas formas, né? Os obeliscos, as pirâmides, não é? Acabam também sendo atratores de energia em diferentes locais. Como uma ativação energética, né? Isso, exatamente. Isso. Ativando portais, ativando também a própria Terra, porque ela também participa desse momento de despertar, ativando também o próprio planeta. Muito interessante. Ciência planetária participando, com certeza. Exato. Com certeza. E esses seres falam, né, que a Terra também, eles estão buscando mantê-la, né, porque ela é um ser vivo e está sofrendo com todos os impactos que existem. Então, eles também trabalham para manter o planeta, né, esse ser vivo ainda com uma certa estabilidade. Está quase acabando. A gente pensa, né, no produtor que está aí, e ele quer logo se ver livre, ele vai, faz a colheita, e a gente gostaria de ter um no jardim, estava bom. Para guardar ali, para ficar bem... Fazer quadros. Inclusive, lá na Inglaterra, existe todo um complô entre eles, né, que se avisam rapidamente se aconteceu e já vão e se unem para acabar com aquele lugar, no caso, para ocultar, porque eles odeiam que as pessoas vão lá e entram nas plantações, porque para eles o processo da indústria, né, no caso da plantação, é muito com o tempo. Então, para eles é algo que eles não querem que aconteça. Que pessoas estraguem a plantação ou que, de repente, venha uma multidão de pessoas para investigar. E é geral isso, ninguém quer que invadam as lavouras, né? Sim, cada metro ali é uma preciosidade chamada, né, dinheiro que eles não querem perder. Sim, claro. A próxima, Govinda.
Então, o que a gente aprendeu disso tudo é que esses agroglifos ou crop circles, eles são mandalas que esses seres passaram para nós como ativadores da consciência humana. Isso para nós, seres humanos, não estamos falando da Terra, né? Ativadores da consciência humana, uma espécie de padrão que ativa informações gravadas no nosso subconsciente ou no nosso inconsciente. Mesmo que a pessoa não sabe o que é aquela figura, ela sente algo. Algumas daquelas figuras causam algum impacto, representam alguma coisa para a pessoa que ela nem sabe direito o que é, mas aquilo mexe com ela. E isso tem total conexão com o momento agora da transição planetária, né? Por isso que eles intensificam isso já há um bom tempo, essas ocorrências. Muitas pessoas foram impactadas por esses agroglifos e sofreram uma transformação, né, positiva, e isso, cada vez mais, eles estão em todas as frentes buscando fazer alguma coisa para chamar a atenção das pessoas. Tanto que eles dizem, nós estamos agora vivendo a última chamada. 2025 para eles está sendo um ano muito decisivo, uma espécie de uma última chamada mesmo, né, com ondas aparecendo ufológicas no planeta inteiro e esses agroglifos continuando a aparecer e contribuindo com esse processo. Próximo, Govinda. É um processo. Acaba, né? É um processo. Só para acabar, eu tinha que né, aqui nós temos nossa amada Gilda Moura, eu tinha que pôr nosso amado Léo Sprinkle, né, que é um ser iluminado que eu admiro muito, e que veio aqui no Brasil, no 3º Congresso de Ufologia em Brasília, e ele fez um trabalho que eu achei fantástico, né? Ele, um psicólogo, PhD, né, nos Estados Unidos, tem trocentos livros na área da psicologia publicados, e ele falou o seguinte: pessoalmente eu estou convencido que estamos sendo observados por seres extraterrestres. Isso dentro de uma universidade, depois dentro de congressos, e depois em livros que ele publicou. Próximo, por favor. Por quê? Porque ele fez toda uma pesquisa pegando contatados de todos os níveis, tanto aqueles que são chamados de abduzidos, contatos em sonhos, canalizadores, e também contatados físicos. E nessa pesquisa do Dr. Léo Sprinkle, que é muito completa, é maravilhosa, ele conclui no final: as experiências com os OVNIs são o segmento de um plano para transformar os terrestres, de pessoas planetárias a cidadãos cósmicos. Meu Deus, eu achei, ele se iluminou. Esse é alguém que fez um trabalho que eu achei o máximo, assim, né? Eu tinha que compartilhar ele para que ele fique conhecido também, né? Ele foi precursor, né? Antes dele praticamente não se falava disso. Depois veio Buddy Hopkins e todos os outros, né? Mas ele foi o que deu esse pontapé inicial na pesquisa ufológica com essa tônica. Depois veio a turma aí para falar mal dos ETs e criar abduções negativas, já é outro papo, que não vem ao caso. Próximo. Finalizamos com o ser humano terrestre, né? Como que será a metamorfose desse ser humano? Onde que é isso, casal? Onde que é isso? Lindo, né? Onde foi feito isso? Olha, eu procurei por tudo quanto é canto e não descobri onde que é esse. Meu Deus, eu mostro lindo. onde eu posso ele, porque eu achei ele maravilhoso. Essa transmutação do ser humano num ser livre, liberto, né? E veja bem aquela alusão da lagarta virando borboleta. Nós estamos passando pela transformação. E essas esferas lembram aquela mandala, aquela do fractal. Isso, né? Você conseguindo ali acessar todas as suas dimensões, olha que coisa mais linda. E também uma raça mais avançada de nós mesmos, né? Talvez seja o nosso futuro. Mais consciente, mais evoluído, mais livre. Essa pode ser também a aura de Flada. Também pode. Acho que a nível de slides acabou, Govinda, creio. Nossa, que coisa linda, gente, que coisa linda. Né? Então você vê que agroglifo é muito mais do que simples círculos da plantação. Eles têm todo um
complexo que envolve eles, tanto na confecção quanto na mensagem que trazem. E é uma maneira dessas inteligências se comunicarem com a gente, trazerem esse momento que nós estamos vivendo e todo esse potencial que o ser humano tem, né? Que nós podemos despertar em nós e mergulhar fundo nessa transformação. A nível histórico, aqui a gente viu que começou nos anos 60, na Austrália, foi documentado os primeiros, aí começou na Europa, nos anos 90 um pouquinho mais, nos anos 2000, mas agora, 2025, nossa, está acontecendo em todos os países, aos montes, estamos sendo, de fato, olha só, não vê quem não quer. Está acontecendo aqui do lado da nossa casa, muitas vezes, você tem um agrolifo ali do lado. Isso é muito interessante, né? Como está intensificando tudo isso. Enquanto eu estava fazendo a apresentação, eu dei uma separada aqui em umas perguntas. Deixa eu fazer uma pergunta primeiro, Govinda, para o casal. Eu fico curiosa, assim, tem algum agroglifo, por exemplo, eu quero ver um pouco a parte oriental, eu sempre puxo aqui a parte oriental, né? Tem algum agroglifo que apareceu na Índia, no Butão, alguma região assim? Com certeza tem, mas nunca é divulgado, né? E seria nas regiões mais frias, né? E esses países orientais, na grande maioria, eles são muito fechados, né? Eu tenho certeza que na China aparece aos montes. Na China. Só que não se fala. Na própria Rússia, né? Nos países ali, essa área mais gelada da Europa, e com certeza. A Espanha, não tenho dúvida, eu sei de vários amigos que já investigaram crop circles na Espanha. Então, caramba, eles estão mandando as mensagens. Né? Ok. Então, vou colocar aqui a pergunta. Mirante pergunta: os senhores têm alguma ideia de qual seria o motivo de tradicionalmente surgirem agroglifos nas cidades de Ipuaçu, Prudentópolis, durante os meses de setembro, outubro e novembro? Santa Catarina. Então, justamente porque nessa época é o período em que o trigo já está grande. Né? O período de maturação do trigo, logo vai ser feita a colheita do trigo em outubro ali e tal, para entrar o plantio da soja, do milho. Então, o período é por causa disso, por causa do estágio das plantas, né? Já que a tecnologia deles atua nos nós das plantas. E o motivo é muito claro, né? Aparece nesses locais porque aqui, nesses locais, inclusive na nossa região, tem muitos, o que eles chamam de meridianos de acesso, que numa linguagem mais mística seriam os portais de acesso. Esses seres, eles se deslocam por meridianos, por pontos de conexão entre as realidades. Então, vocês já viram um monte de vezes naves, UFOs entrando em vulcões, né? Então, caramba, o que aquele troço vai cair, vai explodir dentro do vulcão? E, na verdade, eles usam a energia geotérmica do vulcão para abastecer mais seus equipamentos e darem saltos para outras realidades. Então, esses locais onde aparece é que próximo tem muitos pontos de conexão desses meridianos. Tanto que, por exemplo, a nossa cidade aqui, que nós moramos, em Guarapuava, temos aqui uma casuística ufológica enorme, de naves imensas, compridas, em cima da cidade, passando por aqui. Nós temos avistamentos quase constantes. É uma zona de grande ocorrência ufológica, porque é um local que esses seres usam para trânsito. Da mesma forma que nessa região aí de Santa Catarina. Então, eles aproveitam esses pontos dos meridianos para fazer essas conexões. Interessante. Interessante mesmo. Tem a outra pergunta aqui, da mesma pessoa: é comum avistamentos de orbes luminosos junto a agroglifos, tanto no Brasil como no exterior? O que acham? Esses orbes seriam uma inteligência terrestre desconhecida ou extraterrestre? Isso muito comum. É muito comum mesmo. Muito comum. Inclusive, a gente acredita que esses agroglifos, a maioria são feitos por esses orbes que estão na intraterra, que são dos intraterrenos.
seres também muito ligados a esses extraterrestres e que estão aí, por exemplo, né, há mais de 12 mil anos aqui instalados na intraterra. Sim, são luminosos, são as conhecidas também caneplas, como que tem outros nomes também. Tem os sincronizadores, as canépulas, as sondas que as pessoas sabem, as esferas de Buga, entre aspas, né? É uma tecnologia que esses seres têm para fazer esses agroglifos. E a gente, conversando com esses seres, é uma tecnologia extraterrestre, não é? Mas ela é construída aqui na Terra. É uma tecnologia feita aqui. E essa que faz os agroglifos, ela se origina na intraterra, segundo os ETs, né? São os intraterrenos estabelecendo comunicação com a superfície. Então, é algo relacionado a todo esse processo que nós já até falamos, ligados à Terra, essa conexão com a Terra, com a gente, e essa conexão com o universo, né? Então, como ela fala de orbes, são feitos por orbes mesmo. Essas luzes aparecem no local, formam um negócio rápido e saem dali. Tem pessoas que veem a nave também, assim como as típicas naves, né, lentilha, mas geralmente ela libera essas bolas, essas esferas luminosas. Temos aqui também... Já pesquisaram sobre o agroglifo fantasma? Isso realmente, que a gente já viu que acontece de ficar a marca na lavoura. Inclusive, as plantas que nascem ali aparece meio rudimentar, mas aparece a conformação. Isso é clássico. Por isso que esse fenômeno afeta o solo também. Nós fizemos muitas coletas de solo, análise de tudo que você possa imaginar a nível químico, né, químico, biológico e tal, não tivemos alterações. Então, com certeza, as alterações devem ser a nível molecular ou então a nível de eletromagnetismo, algo do gênero que fica na Terra, porque a pessoa, quando chega no agroglifo, você sente a energia. Tanto que existem pessoas que fazem cura, inclusive de Alzheimer, tratamentos. Elas sabem que tem um agroglifo, elas vão para lá para ficar meditando, sentado dentro do agroglifo. Por isso que os fazendeiros não gostam, entendeu? Muita gente vai buscar cura. E tem pessoas que curam, inclusive, do próprio Alzheimer e outras doenças dentro dos agroglifos, por causa desse efeito eletromagnético que ele tem. Isso é uma área de pesquisa diferente da nossa, mas que existe dentro dos estudos dos agroglifos, essa questão energética que muitas pessoas estão usando para cura. Olha que interessante. Interessante. E outra coisa, não existe somente agroglifos, aí é uma redundância, né? Porque seriam agroglifos. Imagens traduzidas, transferidas por esses seres em plantas, os agroglifos. Existem essas formas também em regiões secas. Então, a gente já viu em local deserto aparecer uma imagem dessa, uma mandala, da noite para o dia, na areia, na areia, não tem vegetal ali. Então, eles têm também um trabalho a nível de eletromagnetismos que faz essas formas nesses locais mais secos. Interessante. É chamado de geoglifos, né? Interessante, você falando isso lembra aqueles vídeos que as pessoas colocam areia e faz uma vibração e a areia desenha mandalas e desenha... Isso, lindo aquilo, né, Gabi? Lembra isso. Imagina, deve ser algo parecido, né? Emite uma vibração, a estrutura do solo ali, os agregados, porque nesses experimentos faz na hora, né? Fazendo som, a areia já se posiciona e fica o desenho. A água também, água. Então, provavelmente eles devem usar alguma coisa de vibração. Com certeza. Provavelmente por aí. Aqui o nosso amigo Paulo colocou, foi formalizado em Europa e Espanha. Ele escreveu isso quando estava mostrando o último. Isso. Essa informação a gente teve também. Teve um amigo nosso, inclusive contatado famoso, o Sisto Paz Wells, né, que é amigo próximo, íntimo nosso, assim, de um vir na casa do outro. Ele falou para mim, temos informações que pode ser na Espanha.
porque ele usa esse agroglifo também nas apresentações dele, mas ele não tinha certeza. Ele falou, não tenho certeza. Dizem que é na Espanha, mas não tinha certeza. Se era alguma região da Inglaterra, da Escócia, né? Ou então ali na própria Espanha. Mas pode ser que seja assim. O importante é a imagem. E o Paulo também coloca aqui que existem também sobre o gelo. Olha, Paulo. Na neve, né? Interessante. Uau! Eu nunca vi. Manda para nós, se você tiver a imagem, Paulo. Manda para nós. Aqui tem uma outra pergunta. Vocês são avisados através dos seus contatos de quando irá surgir um novo agroglifo na sua região? É a mensagem que transmitiram? Então, vocês recebem antes essa informação? Não. Se aquilo estiver associado ao que nós estamos fazendo no momento, aí pode acontecer deles avisarem que o agroglifo vai surgir, né? Como aconteceu no caso de Prudentópolis, por exemplo. Como aconteceu em outras situações que a gente foi numa fazenda e o agricultor já tinha dado sumiço na imagem, não chegamos ali, aqui na nossa região, né? Eu e a rapaziada aí que corremos atrás e não conseguimos ver. Então, algumas coisas eles avisam, mas se estiver associado com o trabalho que a gente faz. Né? Aqui é uma sugestão, mas acho que vale a pena colocar. Procurem youtubers brasileiros que moram no Oriente, quem sabe conseguem alguma informação. Então já está colocado aqui na live, se alguém estiver assistindo, né, Valéria? Se alguém estiver assistindo, quiser entrar em contato com a gente, tá feito aí. Luciano, 810. Muito bom, muito boa ideia. É isso, de perguntas, finalizamos aqui com as perguntas, mas assim... Muito bom, viu? Muito bom mesmo. É bom a gente entender o fenômeno dessa maneira mais ampla, né, Govinda? Ver que não é simplesmente, que lindo, um monte de desenho na lavoura. Essa é uma visão do Pato Donald, né? Uma visão muito simplista. Né? Na verdade, é um fenômeno muito mais complexo e que carrega nele toda uma comunicação super profunda ligada ao próprio processo de evolução do ser humano. Então, ele merece ser tratado com a seriedade que ele tem. Assim como descer uma nave, você conversar com o ET é uma coisa muito séria, todo mundo quer que a nave baixe na praça para a Rede Globo entrevistar, mas as mandalas dos crop circles têm a mesma importância, eles estão trazendo a mesma informação, e é algo que a humanidade não faz. Nós não temos tecnologia para fazer aquilo de uma hora para outra, de maneira nenhuma. E já há tanto tempo, né? Há tanto tempo que isso vem acontecendo. E durante a apresentação, você foi falando, quer dizer, quanto mais conhecimento a pessoa tem também, mais ela pode ir se aprofundando nisso, né? Geometria sagrada, informações sobre biologia, sobre o cosmos, sobre uma porção de coisas, principalmente sobre as canalizações, né? Então, quanto mais a pessoa se aprofunda, mais ela vai colher de informação de uma imagem dessa, né? Se ela não conhece, fica mais difícil, né? Claro, com certeza. Aqui a imagem vai despertar do inconsciente também, né? O que a imagem vai despertar do nosso inconsciente, né? A pessoa tem aquilo, dá um impacto que ela nem percebe, e de repente ela vai fazer uma meditação, vai dormir, e acorda já com uma impressão, tem um contato, tem uma experiência, sai do corpo, saiba Deus, né? Tem um caso de um aluno nosso, José, que ele teve o primeiro contato graças à visualização do agroglifo. Impactou ele. Tem o depoimento dele, muito bonito. Muito bom. Aqui a gente tem mais uma pergunta. Vocês já atenderam, tentaram fazer um grande círculo, que ele porventura seja preenchido pelos intraterrenos? Não seria uma tentativa interessante de interação? Ele está dizendo de você da pessoa dar o pontapé inicial, né? É verdade, nunca tinha pensado. Eu também nunca pensei nisso, viu? É algo interessante, né? A Lili melhorou a pergunta, né? Tentaram fazer um grande círculo vazio para que porventura fosse preenchido os internos. Aí deixa os pincéis do lado. Muito legal, né? De repente é algo que dá para conversar com eles, mas nunca tivemos esse nível de conexão, assim, de fazer algo e para eles completarem.
Eu vou continuar guardando o meu aqui, vou continuar, né, olhando para ele, ver o que ele desperta mais, tá bom, Govinda? Ficar aqui com o meu. O teu apareceu na imagem? Apareceu? Deve estar naquela imagem com vários, né? Mas assim, é incrível. Existe esse agroglifo, eu consegui achá-lo. E a Govinda e o marido dela me presentearam com esse agroglifo aqui. Olha, que legal. E aí eu consegui achar, falei, nossa, muito lindo, muito lindo. Meu E é marido, do ele Brasil, hein? É do Brasil. Esse Olha que bacana. ele faz peças assim, e aí ele fez agroglifos, ele Que legal! da pingente. Esse é um pingente em prata de um agroglifo. Olha, Aqui maravilha, do jeito que né? a Valéria segura assim, não aparece. Você coloca um pouquinho mais. Aí, ó, olha lá. Tá vendo? Isso. Uhum. E ele é um pingente de correntinha. Muito lindo. Tem que deixar a Valéria na tela maior, para a gente conseguir ver. Verdade, boa ideia. Quer ver? Eu vou colocar ela aqui. Vou pôr ele mais no escuro. Olha lá. Aí apareceu melhor. Olha, que lindo! Ai, que lindo. Aham. Ó, Parabéns pelo Ideia, trabalho. Mariana. Muito lindo. Ele fez guardo com vários. carinho. Ele fez vários desses. É porque, assim, são energias, né? Também são pontos de energia, Exatamente. né? A geometria deles são energias, né? E aí, dentro desse estudo dos agroglifos, Claro que sim, Mirante. Espero que gostem. Vi, por favor, aí eu mostro também para o casal. Pode ser? Claro. muito joias. Sempre bom. A gente sempre recebe trabalho de pessoas que estudam os agroglifos, mandam para a gente e tal. Inclusive, Govinda, tem um PDF que dá para passar rapidinho ali, mostrando um dos artigos que a gente fez, né, que Esse saiu do em relatório, que vocês passaram do relatório? Isso é um relatório sobre um outro agroglifo, um outro momento, né, de Prudentópolis, que a gente fez com todas as constatações, podia mudando elas, as páginas, Govinda, só para não ficar ali parado, senão a gente tem que ler e tal, né, mostrando alguns detalhes que a gente observa e tal, aprofunda eles, próximo, assim, né. Esse é de vocês? É isso? Eu que fiz, é um artigo até publicado, inclusive saiu em alguns congressos de ufologia, pediram esse material, inclusive. É algo que a gente mostra olha que imagem! Olha essa imagem. Né? Que imagem, que foto! No meio faz aquele vórtice deles dobradinhos e mais próximos do chão. Olha, é uma espiral mesmo. Uma espiral. Que incrível! É isso, Govinda, obrigado. Ele continua, lógico, tem várias versões. Agora a gente vai repetindo as imagens, né? Isso, que trabalho. Muito bom. Então, parabéns pelo trabalho. É um material só, né? Mas eu acredito que tem muita coisa para se estudar ainda e nós temos pouquíssimas tecnologias para estudar isso. Né? A gente consegue medir ainda uma alteração eletromagnética, algumas coisinhas assim básicas, mas falta muita coisa para você entender realmente como que funciona esse fenômeno. Eu acho que a gente só vai entender quando os ETs mostrarem, porque é uma tecnologia que nós não conhecemos. Bom, só a comunicação deles, mostrando o DNA, o silício, a estrutura física, eu acho que aquela foi incrível. Né? Aquilo foi um contato, aquilo é um contato. É um contato, é alguém dizendo, ó, tá aqui. Para o planeta inteiro, né? Um contato para um planeta inteiro. Normalmente o que a gente ouve, né, as pessoas falar, quando eles vão fazer contato, né? Na verdade, eles estão fazendo faz tempo, né? Mais horas. Faz tempo que eles fazem contato. E com muito tato, muita velocidade, né? Para quem de fato se interessa, procurar, olha, porque não tem como tapar o sol com a peneira. É como que eles estão respeitando o nosso tempo, né? A consciência de cada um, né, dentro do processo. Exatamente. Mas nós estávamos falando inclusive sobre isso na nossa live do Mate da Tarde, porque existe também nesse momento uma divisão muito grande, que agora assim, pronto, você escolheu esse estado de consciência ou esse estado de consciência.
e pronto. Não vai ter mais assim essa preocupação de que esperar até alguém, né, todo mundo despertar. Não, acredito que está de fato sendo agora um momento muito especial e até crítico, onde vão haver assim grandes oportunidades para quem já está nesse meio, nessa percepção. Porque foram dadas muitas ferramentas para as pessoas acordarem. Muitas, não apenas extraterrestres, gente, de todos os níveis, né? E no caso do extraterrestre, no sentido de que, só pelo fato deles aparecerem e tudo mais. E agora sim, é chegada a hora. Essa é a mensagem clara deles de outubro do ano passado. Eles falaram assim, é chegada a hora. Estamos acionando o plano B. Vamos dizer. O que é o plano B no nosso entendimento, no diálogo que a gente tem com eles? Eles iam aparecer em grande quantidade no mundo todo. E começou novembro, dezembro, janeiro, grande onda ufológica, pegando Nova Jersey, Pensilvânia, daí foi para Nova York, se espalhou pelo continente norte-americano, o Brasil. Nós postamos até vídeos de naves passando do Rio Grande do Sul, subindo para o Mato Grosso, e a gente pegou tópicos dos vídeos de cada pessoa que pegou em certos locais, elas passando, desenhos aqui na nossa terra, em cima da cidade, evolução de naves, a gente publicou, está no canal de alunos nossos, tal. Então, isso começou a se espalhar e hoje está no mundo todo. A gente sabe que a Europa está vivendo uma invasão desses OVNIs que começaram falando que eram drones parando os aeroportos, parou o aeroporto de Munique por várias horas, depois foram para os Países Baixos também, e ali a União Europeia tomando aquilo como drones russos, que estavam ali, e o pessoal fechando o aeroporto, mas tem que ser muito infantil para falar que é drone russo, Tanto que os russos mesmo se pronunciaram rindo, que aquilo não é tecnologia deles, eles nem sabem como que funciona uma tecnologia daquela. E os caras insistindo que eram drones russos, agora já aceitaram que não eram drones russos, que é um troço que ninguém sabe o que é. Mas já estava quase criando uma guerra com a Rússia por causa daqueles drones parando nos aeroportos. Chamada de atenção, gente, onda ufológica. Você para o aeroporto, todo mundo põe no jornal, aparece, todo mundo vê. Algo diferente está fazendo isso. E uma aparição enorme de naves de todos os tipos. Essa é a última chamada que eles falaram. Sim, uma aparição em massa. E a gente percebe também, o que a Mariel estava falando, esse negócio da divisão energética, a frequência, da frequência de cada um, a gente começa a perceber a diferença de grupos, as frequências, e também a gente percebe essa invasão do lado negativo, querendo deixar o lado mais positivo, assim, em dúvida, como se fosse um vírus, assim, jogando um vírus para que as pessoas não consigam perceber as coisas, Então, por isso que é muito importante estar centrado, estar conectado com a sua energia, com seus mentores, com a sua própria consciência, eu sou, para saber discernir uma coisa da outra, As pessoas ter discernimento dentro de toda essa bagunça que está acontecendo, A pessoa conseguir, por frequência, afinidade, entender, o processo. Exatamente. Que é a linguagem deles, É frequencial. E é como você falou, o momento agora é de conexão com o nosso eu sou. Com a nossa verdadeira identidade, quem nós somos. Isso que nos dá o equilíbrio. Isso que vai fazer com que a gente viva todo esse fenômeno que está acontecendo, toda essa transformação consciente e equilíbrio. Você vai sentir, você vai perceber. A gente consegue diferenciar, As frequências, você consegue perceber aonde realmente é uma coisa real, aonde aquilo está sendo jogado para enganar, para manipular, que infelizmente tem muita manipulação, E é incrível, Você vê na hora, Não precisa nem ficar muito tempo. Na hora você identifica. Opa! Vai ficando mais afinado, Vai ficando mais afinado, Falou tudo, Govinda, é isso aí mesmo. Então, muito bom. A gente já está com quase 2 horas de live, que é mais ou menos o tempo que a gente separa,
Foi tão maravilhosa. Eu, pelo menos, nem senti passar. Acredito que o pessoal também. Eu nem senti a hora passar. Mas se vocês quiserem deixar alguma informação de vocês, né? Algumas considerações. Antes disso, eu vou só colocar aqui um texto. Manuel Mariel, muito bom poder ouvi-los falar sobre o evento do Agroglifo. Também acho que ele merece muita atenção. Obrigado mais uma vez, a gente é a equipe do IGM. Mirante, obrigada. Obrigada, Mirante. Muito obrigada. Convidados especiais mesmo. Quiserem deixar suas considerações finais, algum contato? Falar onde que vai ser o próximo Agroglifo também, faz mal. Lembrando que a gente já tem uma live com vocês, né, sobre a esfera. Né? Sim, na playlist tem a live de vocês. Já tem o depoimento deles, depois a esfera de Buga, que ainda tem que voltar aqui, dar continuidade. Tem mais notícias interessantes. Tem mais notícia, pronto. Lá. Já vamos para 2026, com vocês também falando da esfera de Buga. Legal. Gratidão, nossa, um prazer imenso estar com vocês, a gente se sente em casa, muito gostoso, muito acolhedor. E é isso, né? Estamos, né, de uma forma ou outra aqui, graças à internet, conseguindo chegar a mais pessoas, conseguindo também inspirar para esse despertar, para a gente, né, sair um pouquinho dessa matrix ou dessa ilusão de que o material é o único que existe, o único real, e se abrir de fato para essa realidade cósmica, energética, multidimensional. E quem, né, quiser nos acompanhar, estamos na Academia das Projeções, né, no nosso canal do YouTube, no Instagram também, Academia das Projeções, todo dia postando aí alguma coisinha, e toda quinta-feira temos nosso mate da tarde, às 19 horas. Aliás, para quem não sabe, né, Guarapuava é a terra do mate, né? Também. O mate é do Guarapuava. Sim, é verdade. É verdade. Tem muita fábrica de chimarrão, de erva mate. É interessante. Aqui tem muita produção e ela evoluiu tanto que você já não tem mais aquele mate cultivado em campo aberto, usando agrotóxico, coisas assim, não. Sabe, os produtores já evoluíram tanto na técnica de produção do mate, que ele é muito mais ecológico, muito mais ambientado com a natureza, tendo uma qualidade muito superior daquele mate amargo, horroroso, assim, que parece que, né, que existem alguns mates assim, que são extremamente amargos, que são feitos da maneira inadequada. Então, eu acredito que dos agroglifos é isso também. Tão perto aí dos agroglifos de vocês, então. Então, imagine, erva mate, essa energia toda magnetizada. Que legal, né? Que legal. E obrigada pelo trabalho de vocês, pela pesquisa de vocês e também pela generosidade de dividir todas essas informações, não só para a família IGM, mas para todas as pessoas que estão assistindo e que vão assistir também, né? Então, legal. O trabalho de vocês é muito importante, se vocês percebem isso. Muito importante o trabalho de vocês, essa divulgação. Realmente, vocês pertencem a eles, né, para divulgarem assim. Com certeza. Todos nós, vocês, nós. E gratidão, gente, pelo convite. É muito adorável estar aqui com a equipe. Faremos novamente, pode deixar. Com certeza. Gratidão a todos que estavam nos ouvindo. Com certeza, muito bom. Exatamente. Depois a gente coloca também embaixo o link do canal de vocês, que é legal na participação. Para a gente coloca o link do canal ali, para o pessoal poder acessar, né? Gratidão a todo mundo que participou aqui com a gente, que participou nos comentários, que está assistindo depois da gravação, né? Gratidão a todos vocês e novamente falar, curtam, compartilhem, façam todos os movimentos que a gente puder para essa live atingir cada vez mais um número maior de pessoas. Com todas essas explicações, sem dúvida. Gratidão, até a próxima semana. Até a próxima. Boa noite.